Olá, crianças, tudo bem? Vocês estão com saudades? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu vim aqui hoje para contar uma história. Essa é a história de um homem chamado Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom, e ele andava juntinho com Deus. Noé, ele era um servo de Deus, ele era temente a Deus e ele era obediente. Noé era um homem muito obediente a Deus. E Deus, olhando lá de cima, ele não estava feliz, ele não estava se agradando do comportamento que as pessoas estavam tendo na terra. Isso aconteceu lá no começo, lá em Gênesis. Começa no capítulo 6. Tudo que está na Bíblia aconteceu de verdade, como vocês sabem. Noé, ele estava lá cuidando da família dele, servindo a Deus, obedecendo. Só que Deus, ele estava olhando as outras pessoas, e as outras pessoas estavam fazendo coisas ruins. As outras pessoas estavam fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus. E o nome disso é pecado. O pecado não deixa Deus feliz. E nós queremos agradar. Nós somos filhos dele, nós somos servos dele, e nós queremos agradar o coração de Deus. Deus olhou lá de cima e falou assim: ah, não, esse povo não tá me agradando. Eles não estão sendo tementes a mim, eles não estão sendo fiéis, eles estão fazendo coisas erradas. Olha só, o coração deles, nossa, tá muito sujo. E agora eu vou procurar alguém. Aí Deus olhou e achou Noé. E Noé, ele era um servo de Deus e ele procurava obedecer a Deus em tudo. Então, um dia, Deus falando com Noé, e ele falou assim para Noé: Noé, construa um grande barco. Barco? Noé pensou: mas aqui nem chove, nem tem rio, nem tem mar. Para que eu vou construir um barco? Aí Deus começou a falar para ele o tamanho que seria o barco, o tamanho gigante que seria o barco. Noé ficou confuso, Noé ficou muito confuso. Mas o que Noé resolveu foi obedecer. Então, ele e a sua família começaram a construir um barco gigante. Olha só o tamanho do barco, crianças. O barco era gigantesco, cabia muita coisa lá dentro. E Noé não sabia o que ia acontecer, ele estava apenas obedecendo. Ele não sabia qual era o propósito certo de Deus e ele estava obedecendo. Então, sabe quanto tempo ele demorou? 120 anos! É muito tempo, crianças. 120 anos para construir um barco. E ele, com os filhos dele, com a família, construíram esse barco só em obediência. Ele esperou 120 anos. E nisso, Deus falou para ele: vai falando, Noé, vai falando pro povo que ainda dá tempo. Ainda dá tempo deles se arrependerem dos pecados. Vai falando, Noé, sai anunciando. Fala pro povo que dá tempo deles obedecerem, que dá tempo deles se arrependerem. Noé falou para um, Noé falou para outro. Sabe o que as pessoas faziam? Zombavam dele. Alguém já zombou de você na escola? Ah, olha lá, o santinho não tem futuro. Vocês já ficaram com vergonha de ser zombados por algo certo que estão fazendo? Pois foi o que aconteceu com Noé. Ele foi zombado porque ele estava obedecendo. E às vezes isso pode acontecer com a gente também. Nós que somos diferentes, nós que somos escolhidos, nós podemos ser zombados. Isso que aconteceu com Noé, que ele foi zombado, pode acontecer com a gente. Porque nós somos diferentes, porque nós somos escolhidos por Deus, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E nós somos diferentes, nós temos o brilho, nós temos a luz de Deus. E isso pode ser motivo das pessoas tirarem um sarro da nossa cara. O importante é que a gente seja obediente e que a gente siga as instruções somente de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, voltando à história, Noé construiu o barco, ele com a sua família. E falou.
Mas ninguém acreditou em Noé. Ninguém. E Deus cumpriu o que ele havia prometido. Noé terminou, construiu o barco, obedeceu a Deus, mesmo sem entender totalmente o plano de Deus. Às vezes nós não entendemos totalmente o plano de Deus, mas nós devemos obedecer. Noé obedeceu, ele construiu um barco. Então Deus fez vir até o barco um casal de cada animal, um macho e uma fêmea de cada animal. Tinham muitos animais, crianças. Imagina só quantos bichinhos não tinham dentro daquela arca, daquele barco. Muitos animais. E os animais foram chegando. E os animais foram chegando sozinhos. Só Deus mesmo para fazer essas coisas, não é? E os animais foram chegando. Até que chegou o momento que Deus falou para Noé. Noé entrou no barco com toda a sua família e Deus falou, fecha o barco. E sabe o que ele falou? Fica dentro da arca, Noé, você e a sua família. Então, Noé e toda a família dele entraram dentro do barco. Todos os animais enviados por Deus entraram dentro da arca e lá eles ficaram. Ainda não tinha começado a chover. Vocês acham que Noé ficou com medo? Vocês acham que Noé duvidou de Deus? Noé, ele obedeceu. E isso que a gente deve fazer. Hoje, nós temos que pensar que nós devemos obedecer. Tudo, absolutamente tudo que acontece, crianças, está nos planos de Deus. E nós devemos confiar nele, somente nele, e obedecer. Temos um Deus que ele é grandão e ele é maior do que qualquer problema que pode existir. Então, Noé entrou no barco com toda a sua família, com todos os animais e Deus mandou, fecha a porta. Começou a chover. Chover, muita chuva. Aí as pessoas começaram a ficar desesperadas. As pessoas queriam entrar no barco. Mas ele não podia mais abrir, porque Deus havia fechado a porta pelo lado de fora. Ele não conseguia abrir e não podia abrir. Por quê? Porque só ele acreditou e só ele confiou em Deus. E só ele que era para estar dentro daquele barco, dentro daquela arca. Ele e a família dele e todos que estavam ao redor dele. E choveu. Choveu muito durante 40 dias. Durante 40 dias choveu e a terra ficou totalmente alagada. Todos morreram, todos os animais, menos a família de Noé que obedeceu, menos os animais enviados por Deus para dentro da arca, aqueles que foram escolhidos por Deus. E aí Noé, ele soltou um passarinho, uma pomba, para ver se já havia terra seca depois de 40 dias. Então aquela pombinha voou e trouxe um gravetinho de volta. Então significava que já havia terra seca. A arca parou em cima de um monte. Esse monte chama Ararat e ele está lá até hoje. O monte onde a arca parou. E ali todos puderam descer da arca. E Deus, ele fez uma aliança com a gente. Uma aliança com Noé, que nunca mais ele iria acabar com a humanidade, acabar com a terra, com água. Nunca mais isso iria acontecer. Vocês sabem qual é o símbolo dessa aliança que Deus fez, há muito tempo atrás lá com Noé? É o arco-íris. Olha só o arco-íris, que lindo! Vocês não acham o arco-íris lindo? Toda vez que eu vejo um arco-íris eu penso, como Deus é maravilhoso. Como pode, até hoje, ele mostrar que ele tem uma aliança com a gente, que ele está cuidando de cada detalhe. Então, crianças, o que eu queria falar hoje para vocês é o seguinte: obedeçam, como Noé. Deus, ele olha dentro do nosso coração e quem tem a marquinha vai com ele. Um dia ele vai nos buscar para levar a gente para um lugar maravilhoso, incrível, construído para nós. E a única coisa que nos separa
desse lugar maravilhoso? Chama-se pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos deixa longe de Deus. E é por isso que nós temos que pedir, orar e nos arrependermos dos nossos pecados. Jesus, ele vai voltar para nos buscar e para nos levar para um lugar que não vai ter nada disso. Lá vai ser maravilhoso, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Vai ser lindo, ninguém vai ter fome, ninguém vai ter dor, ninguém vai chorar. Mas para isso, nós precisamos ter aquela marquinha que a tia falou no coração. Nós precisamos ter ocupado um lugar que só cabe Jesus Cristo. Pensa num quebra-cabeça, que só encaixa uma peça. E o nome daquela peça é Jesus. Se você ainda não colocou essa pecinha, se você ainda não chamou Jesus para morar no seu coração, essa é a hora. Jesus Cristo morreu na cruz para limpar o meu e o seu pecado. O meu pecado, aquele que eu cometi ontem, e o meu pecado, aquele que eu vou cometer amanhã. Porque nós somos seres humanos, a gente falha. Mas ele morreu na cruz para limpar o meu e o seu pecado. O que a gente tem que fazer hoje é obedecer e orar. E você, pequeno, que ainda não pediu para o Papai do Céu vir morar no seu coração e você quer completar o seu coração com aquela pecinha, é só repetir essas palavras que a tia vai dizer agora. Papai do Céu, eu sei que sou um pecador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu peço, Papai do Céu, Senhor Jesus, que venha morar no meu coraçãozinho e que escreva o meu nome no livro da vida, para que um dia eu possa estar contigo, lá naquele lugar lindo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. E você, pequeno, que já aceitou Jesus, nós vamos orar dessa forma. Papai do Céu, me ajuda a ter um coração obediente, assim como foi de Noé. Me ajuda, acalma meu coração, traz paz, traz tranquilidade e me ajuda a ter um coração obediente e grato a Ti, assim como foi o de Noé. Em nome de Jesus, amém. Então foi isso, crianças. Espero ter trazido para vocês uma história legal, uma palavra de paz e que a gente consiga acalmar nosso coraçãozinho. Um beijinho com muita saudade. Tchau, tchau.